Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Morrinho mais uma vez. Estou aqui hoje para dar início à apostila 2 da nossa frente de Geografia, a Geografia 2. A primeira aula dessa apostila é um reflexo de um conteúdo que a gente trabalhou na apostila anterior dentro do processo de urbanização. A gente analisou no processo de urbanização, em especial dos países subdesenvolvidos, que a velocidade com que o êxodo rural aconteceu foi muito intensa. E por conta dessa intensidade, as cidades não estavam preparadas para receber tamanha população, gerando o problema que nós caracterizamos como macrocefalia urbana ou o inchaço populacional das cidades. Em função dessa macrocefalia urbana, temos aí a ocorrência de alguns problemas urbanos, que separam em duas aulas, uma para falar dos problemas sociais e outra para falar dos problemas ambientais. Nessa aula 16 especificamente, vamos trabalhar com os problemas sociais urbanos, trabalhando a questão da mobilidade, da moradia, bem como da violência. Beleza? Então, acompanhem comigo os próximos slides para a gente trabalhar legal todo esse conteúdo. O primeiro problema urbano que a gente precisa trabalhar é o problema da mobilidade urbana. E o que é a mobilidade? A mobilidade ela representa a capacidade da população se deslocar dentro do espaço. Então, se eu tenho um problema de mobilidade urbana, significa que a população tem um problema sério de se deslocar dentro do espaço urbano, de que de alguma forma esse deslocamento tem sido prejudicado para a sociedade como um todo. E o que leva a essa mobilidade urbana a ser prejudicado de alguma forma? A primeira causa que a gente pode levantar para esse problema tem a ver com a grande quantidade de veículos que estão circulando dentro das vias de circulação ou dentro do espaço urbano, como você pode constatar nessa foto. À medida que eu tenho muitos veículos circulando ao mesmo tempo, a velocidade com que esses veículos circulam torna-se relativamente menor. E com uma velocidade relativamente menor, a fluidez de pessoas, a fluidez de mercadorias, de alguma forma, torna-se mais complicada. Mas, Morrinho, existe alguma razão para que haja esse excesso de veículos no espaço? Sim, há uma preferência muito grande na nossa sociedade do transporte individual em relação ao transporte coletivo. Então, se você olhar para essa primeira imagem da esquerda com mais atenção, você vai perceber que na maior parte dos veículos que eu tenho nessa via de circulação, eu tenho veículos individuais. Ah, mas no automóvel não cabe 4, 5 pessoas? Mas vai analisar numa avenida bem movimentada quantas pessoas circulam dentro de um automóvel. Normalmente uma ou duas pessoas. Então vira um transporte individual frente a uma modalidade coletiva de transporte. Essa preferência pelo transporte individual em relação ao transporte coletivo deriva, no entanto, de dois problemas, ou de duas situações específicas. Quais são as situações específicas? O transporte coletivo, infelizmente, na maior parte das vezes, em especial nas cidades brasileiras ou em metrópoles de países subdesenvolvidos, ele deixa muito a desejar. Então, ele não tem um atendimento em uma área muito extensa da cidade, então muitas ruas, muitos bairros ficam com um acesso inadequado ao transporte coletivo. Os horários em que esse transporte coletivo atende a população muitas vezes acaba não se encaixando com a necessidade dessa população, muitas vezes há o atraso no transporte coletivo, muitas vezes o preço não é condizente com a qualidade do serviço, muitas vezes o transporte coletivo encontra-se lotado, então não há condição de conforto, mas diante de uma situação em que não há outra possibilidade, ainda assim muitas pessoas acabam usando o transporte coletivo. Pensando no preço, pesquisei agora há pouco, Ribeirão Preto tem uma tarifa de ônibus de R$ 4,20. São Carlos, onde eu moro, tem uma tarifa de R$ 4,10. E aí, fazendo uma continha besta, né? Cada passagem custando R$ 4,10 aqui em São Carlos, a gente tem um custo diário de R$ 8,20. A gente tem um custo semanal de R$ 41, a gente tem um custo mensal de R$ 164. Quer dizer, quando eu penso numa família que depende de um ou dois salários mínimos, uma família de 4 pessoas, por exemplo, a gente tem um peso muito significativo do custo do transporte no orçamento dessa família para receber um serviço que muitas vezes deixa a desejar. Então, qual é a mentalidade da sociedade como um todo? Puxa, se eu tivesse uma condição um pouquinho melhor, eu teria meu carro e não dependeria do transporte coletivo. A partir do momento em que as pessoas têm esse tipo de raciocínio,
cada vez mais gente passa a usar um automóvel e deixa de lado o transporte coletivo. Com mais automóveis entrando em circulação, obviamente que o trânsito fica carregado, como você pode constatar nessa segunda imagem aqui do lado direito. Aqui eu tenho uma estimativa para um transporte de 30 pessoas no espaço. Se 30 pessoas decidirem tomar um ônibus, o espaço ocupado na via de circulação é pequeno. No entanto, se as mesmas 30 pessoas decidirem cada uma delas usar uma motocicleta ou uma bicicleta, veja que a parcela do espaço da via de circulação a ser ocupada torna-se relativamente maior. Mas se todas essas pessoas, cada uma delas, resolver ocupar cada uma um automóvel, veja que a ocupação do espaço urbano, da via de circulação, é muito mais intensa. E hoje, se a gente analisar essa questão da mobilidade urbana, é justamente essa última situação aqui que eu apontei com a seta que vem acontecendo. Cada vez mais pessoas estão usando o automóvel e não dependendo tanto do transporte coletivo. Logo, você tem um excesso de veículos em circulação, logo você tem um problema muito grande de mobilidade das pessoas. Morrinho, aqui você coloca um outro fator que é a praticidade e o status conferido ao carro. E de fato isso é um fator importante, porque o carro é muito prático, você sai o horário que você bem entende, você volta o horário que você bem entende, você tem uma via de circulação ou você tem um caminho a percorrer que não precisa passar por vários pontos até chegar no seu destino final, como o ônibus costuma fazer. Quer dizer, você pode pegar um caminho alternativo, um caminho mais rápido, você tem o conforto de um ar-condicionado, de um aparelho de som, de estar sentado, confortável no seu carro e não em pé dentro do ônibus, numa grande aglomeração. E além dessa praticidade que o carro te oferece, de amplitudes de horários que você pode circular ao mesmo tempo, você tem um status também conferido à existência do seu carro. A partir do momento em que você vive numa sociedade de consumo e que o carro é um símbolo dessa sociedade de consumo, ter um carro te coloca num status social relativamente mais elevado perante um grande segmento da sociedade. Tanto que a gente tem diferentes modelos de carro, e à medida que você tem modelos de carro mais modernos, mais bem equipados, mais caros, você adquire um outro status perante essa sociedade de consumo. Então tem um pouquinho dessa lógica capitalista, essa lógica também de ostentação, a questão da mobilidade urbana. As pessoas querem ter um carro não apenas para uma maior mobilidade, mas também para se sentirem numa posição privilegiada ou para se mostrarem numa posição privilegiada dentro da sociedade. À medida que eu tenho esse problema da mobilidade urbana, eu tenho várias consequências importantes. A primeira consequência importante que eu gosto de destacar nessa aula é que à medida que eu tenho cada vez mais carros circulando, eu tenho cada vez mais combustível sendo consumido. E um maior consumo de combustível, num primeiro impacto, representa uma maior emissão de poluentes, independentemente do combustível a ser utilizado. Porque o etanol, por mais que emita menos poluente ou que o seu poluente seja neutralizado pelo próprio desenvolvimento da cana-de-açúcar, ou do milho, ou da beterraba, aí vai depender muito de como o etanol é produzido, ele gera poluente atmosférico, como a queima da gasolina, como a queima do gás natural, como a queima do óleo diesel, também gera poluentes atmosféricos. E a gente vai ver numa aula sequente, né, na sequência do nosso assunto, que essa poluição atmosférica acaba gerando problemas sérios também para a sociedade, problemas ligados principalmente à questão da saúde, beleza? Do ponto de vista econômico, também temos um problema no consumo de combustível. O combustível custa caro, né? Por mais que a gente tenha alguma oscilação nesse preço de combustível, o combustível custa caro. Vamos pensar nos preços de uma situação mais recente. Litro do etanol a praticamente R$ 3,00. Litro da gasolina a mais de R$ 4,00. Isso tem um impacto financeiro no bolso do cidadão, no bolso também da classe empresarial. E aí eu peço para vocês perceberem uma outra consequência, a consequência do maior risco de acidentes. Há um potencial risco maior de acidentes à medida que eu tenho um trânsito mais engarrafado. Quando eu tenho uma via de circulação mais livre, mais aberta, esse risco tende a diminuir. Quanto mais carros estão circulando ao mesmo tempo, o risco desse acidente acontecer se torna, de fato, muito mais alto. E à medida que acidentes acontecem, eu tenho um problema de saúde pública, eu tenho um problema de ordem econômica.
Qual é o problema de saúde pública? O acidentado, ele precisa de tratamento médico hospitalar. E aí você tem, quanto mais acidentes, mais gente dependendo desse tratamento. Do ponto de vista econômico, o acidentado ele tem que se afastar muitas vezes do mercado de trabalho. E isso representa um custo de produção para quem depende desse trabalho a ser realizado. E aí eu tenho, então, como outras consequências, essa situação da despesa com saúde pública, em função não só dos acidentes, mas também pela poluição, pela inalação desses gases poluentes, e uma perda de competitividade econômica para as empresas, porque, de alguma forma, eu tenho não só o afastamento do profissional que sofre o acidente, mas eu tenho um custo muito grande de frete. Quando eu tenho um trânsito muito carregado, eu tenho um maior consumo de combustível e as empresas que realizam o frete desse transporte de mercadorias acabam cobrando um frete relativamente mais alto. Nós já vimos, nós já vamos ouvir falar, sobre o processo de desconcentração industrial no Brasil, e uma das causas dessa desconcentração industrial, das empresas migrarem do Sudeste para outras regiões ou migrar das grandes metrópoles do Sudeste para as áreas do interior do estado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, tem a ver com esse problema do trânsito, tem a ver com essa perda de competitividade que as empresas acabam tendo. E aí o que a gente precisa pensar? Não é apenas conhecer as causas ou apenas conhecer as consequências, mas é pensar o que pode ser feito para esse tipo de problema ser minimizado. Porque uma prova como a do Enem adora esse tipo de situação. Te coloca um enunciado com a problematização, com as consequências dessa problematização e pede para você assinalar entre as alternativas aquela mais adequada para solucionar aquela situação, problema. Beleza? Então, no próximo slide, vamos analisar como um todo aí quais seriam as possíveis soluções para esse problema urbano. Uma primeira possível solução para esse problema da mobilidade urbana, obviamente, que é um maior investimento em transporte coletivo. Esse investimento é público, mas ele pode ser realizado em parcerias entre o setor público e as empresas privadas, a iniciativa privada. E qual é a lógica de investir no transporte coletivo? Quanto mais transporte coletivo a gente tiver, menos carros a gente tem em circulação, menos motos a gente tem em circulação, e isso aumenta bastante a mobilidade dentro do espaço urbano. Não só aumenta bastante a mobilidade, como diminui o problema ligado à poluição atmosférica, o problema ligado à ocorrência de acidentes e todas as suas consequências, como nós vimos no slide anterior. Pensando agora nesse transporte coletivo, temos duas opções interessantes: a opção pelo ônibus, a opção pelo trem ou metrô. Na opção pelo ônibus, o que é importante se investir? Numa ampliação da rede de atendimento dessa malha rodoviária, ao mesmo tempo, a oferta desse transporte em mais horários, adequando os itinerários às necessidades da população. Quando a gente pensa no metrô, vejo ele como uma alternativa mais interessante ainda. Por quê? Tem uma capacidade de carga muito maior. Se eu levar em consideração que cada locomotiva, que cada vagão de um metrô, tem o tamanho de um ônibus, eu tenho uma capacidade muito maior de transporte de pessoas, ao mesmo tempo, numa velocidade muito maior. E qual é o grande empecilho? Custo. Tanto para a expansão da malha de ônibus, da rede de ônibus de transporte coletivo, quanto para a instalação e expansão de uma malha ferroviária ou metroviária. Em especial na malha metroviária ou ferroviária, a gente tem problema não só da instalação, mas também da adaptação dos terrenos para receber esse tipo de instalação e das desapropriações que são necessárias para receber as estações e linhas de trem ou de metrô. Beleza? Essa seria a medida mais importante. Temos outras medidas interessantes, mas essas outras são mais paliativas, ou seja, elas podem resolver parcialmente, mas não resolvem por completo esse problema da mobilidade urbana. Qual seria a primeira dessas medidas? A instalação de ciclovias. E qual é a lógica da instalação de ciclovias? Ter a bicicleta como um elemento que substitua o automóvel nas vias de circulação. Por que isso é importante, Morrinho? Olha para o tamanho do automóvel, olha para o tamanho da bicicleta. Pelo menos 2 bicicletas ocupam o lugar de um automóvel. Talvez até 3 bicicletas ocupem o lugar de um automóvel.
Então, eu tenho um volume de pessoas que seria maior circulando, mas sem a emissão de poluentes que eu tenho na emissão de poluentes de um automóvel. Eu tenho, ao mesmo tempo, um meio de circulação que não precisa usar todo o espaço da rua, mas que fica restrito a uma parcela desse espaço da rua. Quer dizer, as pessoas podem conviver com as duas modalidades de transporte, a ciclovia e a via de circulação de automóveis, ônibus, caminhões, seja lá qual for essa possibilidade. Tem um ganho significativo no que diz respeito à realização de atividades físicas. É uma atividade corriqueira, é uma atividade diária, que sempre faz muito bem para a saúde. Só que cuidado, a gente não pode levar em consideração que a ciclovia seria a única alternativa para essa questão da mobilidade urbana. Porque se eu estou pensando na área de uma metrópole, as distâncias percorridas são distâncias muito significativas. E quem faz uso da ciclovia é um cidadão, não é um atleta. É o estudante, é o trabalhador que todo dia tem que se deslocar da sua casa para o seu local de estudo ou de trabalho. Ou seja, o que é interessante a gente ter aqui? A aliança entre a ciclovia e, ao mesmo tempo, o transporte coletivo. Que eu possa sair da minha casa de bicicleta e ir seguramente até uma estação de trem, uma estação de ônibus ou de metrô, onde eu deixo a minha bicicleta e faço o resto do trajeto. Ou que eu use o trem, o ônibus e o metrô até uma estação onde eu possa alugar uma bicicleta ou ter acesso a uma bicicleta compartilhada, que eu complemente a minha trajetória até a minha escola, até o meu local de trabalho. Ou seja, é preciso uma adaptação da sociedade como um todo para entender como se funciona, como se faz funcionar essa modalidade de transporte. Joia? A terceira medida que eu acho interessante, a segunda enquanto medida paliativa, é a prática do rodízio veicular, que no Brasil especificamente é implementada apenas na metrópole de São Paulo, em especial no município de São Paulo. O que a gente tem nessa prática de rodízio veicular? Como o próprio nome sugere, parte dos veículos deixam de circular para cada um dos dias da semana. E essa retirada de veículos de circulação não se dá pelo dia inteiro, mas como vocês podem perceber aqui, se dá em dois períodos. No período da manhã, entre as 7 e as 10 horas da manhã, e no período da tarde, entre as 17 horas e as 8 horas da noite. Justamente os horários de pico, que são os horários em que as pessoas saem de suas casas para irem trabalhar ou para levarem seus filhos na escola, ou que estão voltando dessa mesma trajetória. Então, quando você retira parte dos veículos de circulação, a tendência é que você tenha uma fluidez no trânsito relativamente melhor. Beleza? Mas, Morrinho, como que funciona efetivamente isso? Funciona para cada dia da semana com 20% teoricamente da frota de veículos. Ou seja, de segunda-feira, como vocês podem perceber aqui, não circulam dentro desses horários os carros com final de placa 1 ou 2. De terça-feira, isso acontece com os finais de placa 3 e 4, de quarta-feira com os finais 5 e 6, de quinta-feira com os finais 7 e 8 e de sexta-feira com os finais 9 e 0. Sábados, domingos, feriados, essa prática de rodízio ela fica suspensa. Mas o rodízio acontece em toda a extensão do município de São Paulo, da metrópole de São Paulo? Não. Como vocês podem perceber nesse mapa, parte apenas do município fica com essa circulação restrita, que é essa área que eu estou pintando aqui em amarelo, que eu chamo de centro expandido de São Paulo, que é justamente a região mais central da cidade, onde eu tenho muito mais oferta de comércio, de prestação de serviços, de opções de lazer, de cultura, e que acaba atraindo um fluxo maior de pessoas e veículos. Poxa, Morrinho, mas eu não manjo muito como é São Paulo, eu não sei localizar aí onde é esse centro expandido efetivamente. Então pense que você saia de Ribeirão Preto e vá em direção a São Paulo. Normalmente você usa nessa trajetória a rodovia Anhanguera ou dos Bandeirantes. A rodovia dos Bandeirantes está aqui. A rodovia Anhanguera está aqui. Quando você chega em São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, que é essa que eu estou circulando, você tem a opção de pegar a esquerda e entrar na marginal do Rio Tietê. Ou você tem a opção de ir à direita, que vai te dar acesso à marginal do Rio Pinheiros. Qualquer uma dessas áreas que você pegue, você vai estar limitando a área desse centro expandido. Então fica um pouquinho mais fácil você entender
onde ele funciona, onde ele se situa. Tá joia? Mas, Morrinho, meu carro é de Ribeirão Preto, meu carro é de Franca, de Batatais. Tem problema eu usar meu carro fora desse horário de rodízio ou romper com essa regra do rodízio? Tem problema. Qualquer carro está sujeito a essa regulamentação e fica sujeito a multa. Então, é uma punição na sua carteira de motorista, com 4 pontos, e no bolso, né, com R$ 140 mais ou menos de multa, caso você descumpra essa regulação. Joia? Então, a ideia aí é você tirar parte dos veículos de circulação. Existe uma tendência de que essa prática ela se torne ainda mais intensa, de que ao invés dos veículos terem a sua restrição uma vez por semana, eles teriam essa restrição 2 vezes por semana, e que para cada dia da semana, 4 finais de placa fiquem com a circulação restrita. Por que isso? Porque é uma medida paliativa, porque quem tem um poder financeiro relativamente maior acaba comprando um segundo carro com uma numeração diferente de placa, e aí faz o rodízio dentro da própria casa. Quer dizer, não adiantou em nada ter a política do rodízio veicular. Joia? A terceira medida que eu posso colocar aqui para vocês, que seria uma das medidas paliativas e a quarta possível solução, seria a criação de uma faixa exclusiva para ônibus dentro das principais vias de circulação. Então aqui, como você pode perceber, tem uma placa escrita só ônibus, de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas. Quer dizer, então, que nessa faixa específica aqui, que eu estou pintando em amarelo, só o ônibus vai circular. No máximo, podem circular também veículos de aplicativo ou táxis, para garantir a esse serviço uma fluidez no trânsito relativamente maior. E é justamente essa a intenção da criação da faixa para o ônibus, para que o ônibus possa circular com mais facilidade, para garantir ao usuário do ônibus um acesso mais rápido ao seu destino final, seja seu local de trabalho, de estudo, uma opção de lazer, seja o retorno para sua própria residência. Resolve totalmente esse problema do trânsito? Não, pelo contrário, em alguns casos acaba agravando o problema do trânsito pela falta de vias de circulação, porque muitas vezes, por mais que o ônibus circule com mais facilidade, ele ainda deixa a desejar no atendimento da rede urbana. Ele não consegue passar por todos os bairros, pela boa parte das ruas, não consegue ter um atendimento num horário muito interessante. Quer dizer que as pessoas continuam preferindo usar o automóvel do que usar o ônibus. Somente para aquelas pessoas onde o ônibus é mais eficiente, essa prática acaba se tornando mais interessante. Outra medida que eu acho interessante passar para vocês é a criação de anéis viários, que aí eu trago o exemplo de São Paulo, mas que não é exclusivo de São Paulo. Muitas cidades, até mesmo de médio porte, têm anéis viários no seu entorno. Por exemplo, Ribeirão Preto, Ribeirão, Campinas, capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Salvador, têm seus anéis viários. E qual a lógica desses anéis viários? Criar uma infraestrutura de transporte no entorno das áreas urbanizadas que interligue diversas rodovias que acessam essas áreas mais urbanizadas, como você pode constatar aqui no rabisco que eu estou fazendo dentro desse mapinha do município de São Paulo. Qual é a vantagem do anel viário? A quantidade de veículos que entraria dentro desse espaço urbano e que se misturaria em meio aos demais veículos se torna relativamente menor. Porque o que os veículos vão fazer? Eles vão usar o anel viário para contornar toda essa área urbanizada. E aí, quando eu olho para o Rodoanel de São Paulo, olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Dos 4 trechos que a gente tem aqui situados, apenas o trecho norte não foi concluído. Todos os demais trechos já foram concluídos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rodovia dos Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, a Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias, e eu consigo, quando essa obra se tornar completa, interligar todas essas rodovias a partir desse anel viário. Hoje, por exemplo, quando você quer acessar o litoral,
você pode fazer o quê? Você pode chegar em São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes ou pela rodovia Anhanguera e ter acesso ao trecho oeste do Rodoanel, depois ao trecho sul do Rodoanel, até alcançar a rodovia Imigrantes, ou, se for de preferência, a rodovia Anchieta. Quer dizer, você deixa de passar por essa área urbanizada, que é justamente esta área aqui, ó, que eu aponto para vocês no mapa do rodízio veicular. Então, desafoga bem o trânsito dessa região. Imagine que o Porto de Santos é o porto mais movimentado da América Latina. Quantos caminhões não passavam por essa região enquanto o Rodoanel não existia? Então, isso só agravava o problema do trânsito dentro de São Paulo. Olha outra coisa interessante. Quando o Rodoanel ficar pronto por completo, o teu acesso ao aeroporto de Guarulhos, que está mais ou menos nesse ponto, vai se tornar muito mais simples. Porque antigamente, o que você fazia para acessar o aeroporto de Guarulhos? Você chegava em São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, pegava toda a extensão da Marginal Tietê para cair na rodovia Ayrton Senna, ou na rodovia Dutra para depois ter acesso a esse aeroporto. Com esse trecho pronto do Rodoanel, teu acesso vai ficar muito mais rápido. Então, é o tipo da obra que é interessante para desafogar o trânsito, mas que não resolve o trânsito por completo. Qual é o grande problema de obras como essa? Custo de construção, desapropriação de terrenos, licenças ambientais, para que a obra seja executada. Joia? A última medida que eu vou colocar aqui como possível solução é uma medida mais polêmica, mas que já vem sendo adotada por alguns países, por algumas cidades específicas. Aqui no Brasil ainda não foi adotado, que é a cobrança de pedágios urbanos. Nova York já tem uma cobrança de pedágio urbano, onde para você entrar no que seria o centro expandido de Nova York, você paga uma tarifa de $10. Em Londres, essa tarifa para entrar no centro expandido custa um pouco menos do que 12 libras. E aí faz a conversão em real. Pensa no custo diário para você acessar esse espaço urbano. Por isso que a cobrança do pedágio urbano acaba sendo uma medida para combater o problema do trânsito e para garantir à sociedade uma maior mobilidade. Agora, por que é uma medida polêmica? Porque para poder cobrar uma tarifa de pedágio urbano, eu preciso ter como alternativa um bom sistema de ciclovias, um bom sistema de transporte coletivo, porque eu tenho opção a usar o meu próprio automóvel. Não adianta nada eu instituir uma cobrança de pedágio sem a opção do transporte coletivo, sem a opção da ciclovia, porque na verdade o que eu vou fazer é simplesmente onerar o cidadão para que ele possa ir ao seu local de trabalho ou levar seus filhos aos seus locais de estudo, tá certo? É algo que se propõe para a metrópole de São Paulo, mas que pela impopularidade da medida e pela deficiência muito grande de ciclovias e transporte coletivo, talvez esteja aí um pouco longe de ser adotada essa medida. Tudo bem? Acho que esse problema da mobilidade é o principal problema que vocês devem atentar-se quanto aos problemas sociais urbanos. Vamos analisar a questão da violência, bem como agora a questão da moradia. Ao analisarmos o problema da violência urbana, é muito comum dentro da nossa sociedade as pessoas associarem essa violência com a existência de pessoas numa condição socioeconômica menos privilegiada ou numa condição de desemprego elevado dentro da nossa sociedade. Mas isso é um grande equívoco. O desemprego não é um elemento que é causador da violência. A pobreza não é um elemento também causador da pobreza. Mas, Morrinho, quando eu olho para as notícias relacionadas à violência urbana, eu percebo que essas notícias sempre são referentes às áreas mais pobres do município. De fato, se eu for fazer um mapa, se eu for idealizar um mapa, em que nesse mapa eu possa pontuar onde os principais delitos acontecem, onde as principais ocorrências acontecem, de fato eu vou ter uma ocorrência muito maior nas áreas mais pobres do que nas áreas mais ricas. Mas isso não significa que as pessoas pobres são violentas, que as pessoas desempregadas são violentas. Porque a violência acaba sendo causada também entre aquelas que estão participando do mercado de trabalho, entre aquelas que têm uma condição socioeconômica também mais privilegiada. Então, qual seria a razão dessa violência maior nas áreas mais pobres? É nítido a gente perceber que nas áreas mais pobres do município,
a participação do Estado para garantir o bem-estar à sociedade, ela deixa muito a desejar. E essa sociedade, em função dessa pouca atuação ou de uma atuação inadequada do poder público, passa a estar socialmente excluída. E como que esse processo acontece? Essa sociedade ela fica excluída da sociedade de consumo, essa sociedade ela fica excluída da condição de empregabilidade maior. E isso acontece muitas vezes porque a condição de educação oferecida pelo Estado para essa parcela da sociedade deixa muito a desejar. O mesmo diz respeito às condições de saúde, às condições de mobilidade urbana, às condições de lazer. Então, eu tenho dentro de um espaço urbano uma parcela da população que fica segregada por conta da fraca atuação do poder público. Em especial, quando falamos de violência dentro desses espaços mais carentes do espaço urbano, chama a atenção a participação dos jovens nessa violência. Não que todo jovem seja violento, mas há uma dificuldade muito grande desse jovem, ávido pelo consumo, ávido por ter uma situação socioeconômica mais privilegiada, de ter acesso a emprego. E por que ele tem essa dificuldade muito grande de ter acesso ao primeiro emprego, e que a gente chama de emprego de entrada, ou que ele passa a ter uma situação que a gente chama de desemprego de entrada? Porque sua escolaridade deixou a desejar. Porque, de alguma forma, a área onde ele almeja trabalhar está distante da área que ele mora e que há uma condição de transporte coletivo que não o permite alcançar essa região ou que torna muito caro ele alcançar essa região que ele almeja trabalhar. E aí torna-se muito mais interessante para esse jovem partir para atividades que não são lícitas como uma forma de ascensão social. Até porque esse jovem, assim como vocês, jovens que assistem essa aula, tem sonhos, tem desejos. E entre esses sonhos e desejos, eu tenho certeza que vocês têm o desejo de ter uma boa carreira profissional, de ter um bom salário, para ter uma boa satisfação financeira e material. Eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado da tela pensam no mínimo em ter as mesmas condições que os pais fornecem hoje para vocês. É daí para melhor. Então imagine esse jovem na periferia que não teve a mesma escolaridade, que não vai ter o mesmo acesso a emprego e a renda que talvez você tenha. Quer dizer, para esse jovem é muito mais difícil ter acesso aos bens de lazer, aos bens de consumo que você, jovem, com mais condições financeiras, consegue ter acesso. E isso acaba sendo um gatilho para que as atividades ilícitas sejam desenvolvidas, como a do tráfico de drogas, como a do tráfico de armas, como o contrabando, e pequenos delitos sejam realizados, né? Como roubos de celulares, roubos de carteira ou até delitos de maior proporção, como a prática de sequestros ou até mesmo a participação na criminalidade organizada. Diante dessa situação, o que a gente percebe? Que a criminalidade vem aumentando. À medida que eu tenho uma parcela da sociedade cada vez mais segregada, à medida que a desigualdade tem se acentuado na nossa sociedade, o reflexo, infelizmente, é um aumento da violência, é um aumento da criminalidade. E como reflexo dessa criminalidade, aquela parcela da sociedade que tem uma condição financeira relativamente melhor, que se sente de alguma forma vítima dessa criminalidade, mas que ao mesmo tempo pode ser um instrumento que contribua para essa desigualdade aumentar, ela passa a querer se segregar no espaço. E existem dois espaços onde essa segregação da sociedade acaba acontecendo de maneira mais intensa. Um desses espaços são os condomínios fechados. E essa é uma foto clássica. É difícil você passar um ano estudando geografia sem ver essa imagem. Essa imagem ela retrata uma parte do espaço da cidade de São Paulo, onde eu tenho um muro que divide duas condições muito distintas. À esquerda, a favela de Paraisópolis. À direita, um condomínio fechado no bairro do Morumbi. Veja as condições de moradia como são distintas. Veja as condições de lazer como são distintas. Quer dizer, isso mostra uma segregação muito grande da sociedade no espaço. E o que leva o indivíduo a morar num condomínio fechado como esse? Será que é apenas o lazer? Será que é apenas o tipo de moradia? Com certeza não. O principal motivo que leva o indivíduo a viver neste espaço é justamente a maior sensação de segurança. Quer dizer, eu tenho um muro que separa essas duas regiões. E, logicamente, que é um muro cheio de câmeras, cheio de arame farpado,
todo fortificado, para dar a essa parcela da sociedade uma sensação de segurança muito maior. Claro que o lazer também é importante, mas é apenas um bônus dentro dessa lógica de segregação socioespacial. Não só os condomínios fechados têm essa função, como também os shopping centers têm essa função. São áreas que nós chamamos genericamente de enclaves urbanos fortificados. Enclave é uma expressão que a geografia usa de um território dentro do outro. Quer dizer, o shopping é um território de compras dentro do espaço urbano. O condomínio fechado é um território de lazer, de segurança, de moradia dentro do espaço urbano. E aqui, para pensar no shopping center enquanto um enclave urbano fortificado, que está sempre cercado de segurança, para essas pessoas poderem usufruir desses espaços, eu tenho a comparação de duas áreas aqui. A área aqui de cima, o Shopping JK Iguatemi em São Paulo, a área aqui de baixo, a Rua 25 de Março. Quer dizer, perceba a diferença gritante no público que frequenta esses espaços, no tipo de loja que vai existir dentro desses espaços, nas opções de lazer desses espaços e no custo para frequentar esses espaços. É lógico que o shopping center é um espaço privilegiado. Só vai ao shopping, muitas vezes, quem tem carro. Só vai ao shopping quem tem condição de gastar dentro do shopping. O pobre se sente excluído dentro desse espaço. E tente lembrar, coisa de 3, 4 anos atrás, o fenômeno dos rolezinhos, que era uma tentativa dos jovens mais pobres ou menos privilegiados economicamente de tentarem participar desse espaço mais privilegiado. E tente lembrar qual era a reação da parcela da sociedade dentro desse espaço privilegiado, da reação dos lojistas dentro desse espaço privilegiado. Era a reação de exclusividade. Esse espaço é meu porque eu tenho renda para isso. Quem faz o rolezinho não tem direito a frequentar esse espaço. Então fica muito evidente a segregação da sociedade dentro desse espaço. Morrinho, para coibir a violência urbana e esse tipo de segregação, o que é importante fazer? É importante que o poder público participe mais das áreas periféricas. É importante que se conceda uma melhor condição educacional, de lazer, de mobilidade, de segurança, de saúde para essa sociedade e que essa sociedade esteja mais incluída dentro da sociedade como um todo. Aumentar a exclusão social só gera mais problemas sociais. Maravilha? Para nós fecharmos esse conteúdo, vamos conversar agora sobre a questão da moradia. Para nós fecharmos, então, o nosso conteúdo, vamos trabalhar com o problema da moradia, que é um problema que é muito comum as pessoas associarem a uma falta física de moradia para as pessoas, e que isso levaria muitas pessoas a não terem moradias e, assim, ocuparem espaços inadequados para poder habitar. Mas veja que não é bem por aí. Tente refletir um pouco sobre o seu dia a dia. Tente perceber como muitas vezes nos semáforos você recebe folders, panfletos, que indicam novos empreendimentos imobiliários. Tente associar com os sites de imobiliárias ou com classificados em jornais que indicam uma oferta de imóveis muito grande. Quer dizer, então, que o problema não é exatamente a questão física da moradia. O que a gente tem de problema, turma, tem a ver com o processo que a gente chama de especulação imobiliária, que é muito intenso, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Essa especulação imobiliária, ela é um retrato da sociedade capitalista, onde dinheiro acaba sendo usado para fazer mais dinheiro. Ou seja, quando eu olho para um novo empreendimento imobiliário, eu vou perceber que muitos dos compradores de terrenos, casas, apartamentos, não são pessoas que necessitam de uma moradia para satisfazer sua condição de habitação, mas pessoas que estão comprando terrenos, casas ou apartamentos como uma forma de investimento, para futuramente vender isso que comprou ou para colocar para alugar isso que comprou e assim ter uma fonte de renda a partir de um investimento realizado. Por conta dessa especulação imobiliária que é muito forte, a gente chega a uma situação de desequilíbrio, que é o desequilíbrio entre a oferta de moradias, que passa a ter um custo cada vez mais alto e que se torna inacessível para aquela parcela da população que de fato tem a demanda por moradia por uma situação de habitação, que é uma população que tem uma renda que deixa a desejar. Não precisa ser necessariamente pobre, mas que não tem uma renda condizente para ter acesso a essa moradia de maior custo. Em função dessa situação, o que acaba acontecendo? Essa parcela de menor renda, em especial a mais pobre,
acaba ocupando dentro do espaço urbano aquelas regiões cuja qualidade de vida não é a mais adequada. É aquela região mais periférica, onde nem sempre há um tratamento adequado de água e esgoto, onde nem sempre há a coleta adequada de lixo, onde nem sempre você tem um hospital, um posto de saúde, uma boa escola, uma boa segurança pública, ou opções de lazer, ou uma oferta adequada de transporte coletivo. E aí a gente percebe que essa parcela mais pobre da sociedade, ela passa a se segregar no espaço, não de um caráter proposital, como acontece entre os mais ricos que vão morar num condomínio fechado ou que vão frequentar um shopping center como uma opção de compra ou lazer, mas que ela acaba sendo segregada em função da sua condição precária de renda, que não consegue ter acesso a uma moradia mais interessante, numa área mais interessante do espaço urbano. Ao mesmo tempo que essa parcela da população é segregada, muitas vezes a gente vê que essa parcela da população ocupa formas de habitação que não são adequadas. Ao mesmo tempo que não são adequadas, são consideradas ilegais pelo poder público pela ausência de título de propriedade dessas habitações. E quais são essas moradias? São as favelas e são os cortiços. Então vamos analisar cada uma delas dentro das suas características. Olhando primeiramente para as favelas. Tire da cabeça a ideia de que toda favela fica numa área de grande declividade de terreno. Aqui a imagem traz a favela no morro. A gente está acostumado a pensar nas favelas do Rio de Janeiro, mas favelas podem aparecer em áreas planas, como em áreas íngremes. Também tire da ideia a ideia de que a favela está sempre numa área periférica. Se você vai para a cidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você percebe que existem favelas em meio ao espaço urbanizado. Quer dizer, não precisa estar necessariamente na área mais afastada do espaço urbanizado. Agora, o que tem em toda a favela? A ausência de título de propriedade. O que significa isso? Quem mora em cada um desses barracos da favela tem uma situação de posse, mas não tem a propriedade sobre cada uma dessas moradias. Essas favelas, normalmente, são construídas em terrenos que são da prefeitura, ou do governo estadual, ou do governo federal, ou até mesmo em um terreno que pertence a particulares, que pode ser uma empresa, que pode ser uma pessoa, que pode ser uma família, e que por algum motivo tornou-se um vazio urbano, que não foi ocupado e que pessoas viram a possibilidade de ali estabelecerem suas moradias. Não é à toa que muitas vezes junto a essas favelas, a polícia atua em processo de reintegração de posse, para que a posse seja retomada em favor do proprietário do terreno. E isso gera uma situação muito conflituosa. Também é característico de uma favela a quantidade enorme de lotes e vias de circulação irregulares. O que eu quero dizer com isso? Pense na sua casa. Sua casa é inserida dentro de um lote, dentro de um terreno. E os terrenos dentro do seu bairro têm alguma regularização quanto ao tamanho, quanto à metragem. Frente de 10, 12 metros, fundo de 20, 25, 30 metros. Para cada bairro você tem uma padronização diferente. Veja que na frente da sua casa tem uma rua que passa, tem uma calçada na frente dela e que também tem uma padronização de tamanho. Essa padronização dentro de uma favela, ela simplesmente inexiste. Também chama a atenção dentro de uma favela que os serviços básicos acabam sendo precários, que a presença do poder público acaba sendo precária. Eu não encontro escola dentro da favela, posto de saúde, delegacia policial, agência de correio dentro da favela. Sempre é no entorno da favela. Quer dizer, é uma área onde um poder paralelo muitas vezes se estabelece justamente porque o Estado acaba fracassando nessa tentativa. E no que diz respeito a cortiço? Cortiço também é uma área sem ausência de propriedade. Quem ocupa um cortiço não é o dono desse prédio, é uma pessoa que não tinha acesso à moradia e que viu ser interessante ocupar esse espaço, que é um espaço, como eu coloco aqui, que em algum momento foi inutilizado pelo seu proprietário, que, de novo, pode ser um prédio da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, que pode ser uma construção de uma família, de uma pessoa, de uma empresa, que por alguma razão ao longo da história foi inutilizado e permaneceu no espaço abandonado, até que as pessoas passaram a ocupar esse espaço. E quando as pessoas passam a ocupar esse espaço do cortiço,
elas ocupam de maneira inadequada. Por quê? Porque ocupa muita gente o mesmo espaço. Então, um cômodo, que normalmente uma ou duas pessoas viveria com certa tranquilidade, acaba sendo ocupado por 10, 15 pessoas. Um banheiro, que seria agradável o seu uso para uma população de 4 ou 5 pessoas, passa a ser compartilhado por 50, 60 pessoas. A gente vai perceber que nessas construções, como os cortiços, a rede elétrica ela está desativada, a rede hidráulica ela está desativada, e que para sua ativação muitas vezes são feitas ligações clandestinas, garantindo então a inadequação desse tipo de construção. Assim como é comum um processo de retomada de posse nas favelas, nos cortiços, esse processo também acontece e é um processo muito conflituoso. Beleza? Para a gente terminar essa questão da moradia, tem um termo que eu gostaria de passar para vocês que eu acho bem interessante, que é o termo gentrificação, que é um processo que vem acontecendo principalmente nas grandes cidades, nas áreas centrais dessas grandes cidades, onde espaços que se tornam degradados, como esse do cortiço aqui, que a gente tem na tela, eles vão sendo transformados, eles vão sendo revitalizados, e há uma mudança significativa não só na configuração desse espaço, mas também uma mudança na configuração do grupo que ocupa esse espaço. Então, qual é a definição de gentrificação? É um processo de revitalização de áreas urbanas. Então, aqui você percebe esse prédio sendo revitalizado. De fato, essas áreas eram degradadas, por isso houve esse processo de revitalização, e quando eu tenho a revitalização, há uma valorização desse espaço. E à medida que o espaço se torna valorizado, quem ocupava o espaço até então não tem mais condições de ocupá-lo. E aí o grupo social que passa a ocupá-lo é um grupo mais privilegiado. Então é uma mudança no aspecto da paisagem urbana, com melhoria da segurança pública, da iluminação, da própria reforma da construção, da limpeza pública, e uma mudança do público que frequenta esse espaço. A gente pode usar como exemplo, turma, de gentrificação, o que acontece na região da Rua Augusta, em São Paulo, o que aconteceu na região portuária do Rio de Janeiro, o que aconteceu na região do Pelourinho, em Salvador, ou do Mercado Municipal, em São Paulo. É um processo que merece sempre muita atenção. Maravilha? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Cuidem-se, fiquem bem. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.